Você já se perguntou se estamos vivendo nos últimos dias da história humana? E se eu te dissesse que um jovem profeta, há mais de 2500 anos, recebeu visões tão precisas sobre o futuro que elas descreveram exatamente onde estaríamos hoje? 6 profecias extraordinárias permanecem não cumpridas no livro de Daniel, e quando você descobrir o que elas revelam sobre nossos dias, sua perspectiva sobre o mundo nunca mais será a mesma. Estas não são predições vagas ou interpretações forçadas. São revelações específicas e detalhadas que têm se cumprido com precisão matemática ao longo da história. E agora, os eventos finais que Daniel descreveu estão convergindo diante de nossos olhos de maneiras que nenhuma geração anterior experimentou. Daniel não era apenas um jovem hebreu inteligente levado cativo para a Babilônia. Ele possuía um dom sobrenatural que mudou o curso da história e pode mudar o rumo de nossas vidas hoje. Um dom tão poderoso que reis poderosos tremiam diante de suas palavras, impérios se curvavam diante de suas interpretações, e até mesmo os sábios de Babilônia reconheciam que havia algo divino operando através dele. Prepare-se para uma jornada através das profecias mais impressionantes já registradas, onde cada cumprimento histórico nos aproxima mais do clímax final da história humana. Quando terminarmos, você entenderá não apenas onde estamos na linha do tempo profético, mas também o que deve fazer para se preparar para os dias extraordinários que estão por vir. O jovem que mudou a história. Para compreender a magnitude dessas 6 profecias não cumpridas, precisamos primeiro conhecer o homem extraordinário através do qual Deus escolheu revelar os segredos dos últimos tempos. Daniel não era um profeta comum. Sua história começou com uma tragédia nacional que se transformou no maior presente profético já dado à humanidade. No ano 605 a.C., quando Daniel era apenas um adolescente, sua vida mudou para sempre. O poderoso exército babilônico, liderado pelo temível rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou cativos os jovens mais promissores de Israel. Entre eles estava Daniel, arrancado de sua família, sua cultura e tudo o que conhecia. Imagine o terror daquele momento. Soldados estrangeiros marchando pelas ruas de Jerusalém, templos sendo saqueados, famílias sendo separadas. Daniel viu sua nação sendo humilhada e seu povo sendo levado como troféus de guerra para uma terra distante. Mas o que parecia ser o fim de tudo foi, na verdade, o início do plano mais extraordinário de Deus para revelar o futuro. Na corte de Nabucodonosor, Daniel enfrentou pressões inimagináveis. Forçado a aprender uma língua estrangeira, estudar literatura pagã e servir deuses falsos, ele poderia facilmente ter comprometido sua fé. Mas Daniel tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história profética. Ele decidiu permanecer fiel ao Deus de Israel, não importando as consequências. Esta fidelidade inabalável não passou despercebida no céu. Deus honrou a integridade de Daniel concedendo-lhe um dom extraordinário, a capacidade de interpretar sonhos e receber visões do futuro. Não era magia ou adivinhação. Era revelação divina pura fluindo através de um coração completamente consagrado a Deus. A primeira demonstração deste dom veio quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que o deixou desesperado. Os magos, encantadores e astrólogos de Babilônia falharam completamente em ajudá-lo. Mas Daniel, um jovem escravo hebreu, não apenas revelou o sonho esquecido como também explicou seu significado profético com detalhes impressionantes. Este evento estabeleceu Daniel como o intérprete profético mais confiável do império, uma posição que ele manteria por mais de 70 anos, servindo sob múltiplos reis e impérios. Mas mais importante, estabeleceu um padrão de precisão profética que continuaria através de todas as suas visões subsequentes. Durante suas décadas em Babilônia e depois na Pérsia, Daniel recebeu uma série de revelações que mapearam o curso da história mundial desde seus dias até o fim dos tempos. Estas visões eram tão detalhadas que incluíam nomes específicos de reis, datas precisas de eventos, e descrições geográficas exatas de batalhas que não ocorreriam por séculos. O que torna Daniel único entre os profetas bíblicos é a precisão matemática de suas profecias. Enquanto outros profetas falaram em termos gerais sobre o futuro, Daniel forneceu cronogramas específicos, sequências históricas detalhadas,
e marcos precisos que permitiram às gerações futuras verificar a veracidade de suas palavras. Primeira profecia: a cronologia divina das 70 semanas. A primeira profecia não cumprida de Daniel é também uma das mais matematicamente precisas de toda a Bíblia. Encontrada no 9º capítulo de Daniel, esta revelação fornece uma cronologia divina que abrange desde a reconstrução de Jerusalém até o fim dos tempos, com precisão que desafia qualquer explicação. Natural. A história desta profecia começou quando Daniel estava estudando os escritos do profeta Jeremias e descobriu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Percebendo que este período estava chegando ao fim, Daniel começou a orar fervorosamente pela restauração de seu povo e sua cidade santa. Sua oração, registrada no 9º capítulo, é uma das mais comoventes confissões de pecados nacionais encontradas nas Escrituras. Enquanto Daniel orava, algo extraordinário aconteceu. O anjo Gabriel apareceu a ele voando rapidamente e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O que Gabriel revelou a seguir foi uma cronologia profética tão precisa que críticos da Bíblia argumentaram por séculos que deve ter sido escrita após os eventos, simplesmente porque a precisão é impossível de explicar naturalmente. Gabriel declarou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Estas 70 semanas não se referem a semanas comuns de 7 dias. A palavra hebraica shabuva significa literalmente 7 e no contexto profético refere-se a períodos de 7 anos. Portanto, 70 semanas proféticas equivalem a 490 anos exatos. A profecia divide este período em 3 segmentos distintos: 7 semanas para reconstruir Jerusalém, 62 semanas até a vinda do Messias, e uma semana final que permanece não cumprida. Esta divisão não é arbitrária. Cada segmento marca eventos específicos na história da salvação. O ponto inicial desta cronologia foi estabelecido como a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Este decreto foi emitido pelo rei persa Artaxerxes no 20º ano de seu reinado, que os historiadores datam precisamente como 457 a.C. A partir desta data, a profecia predisse que 483 anos se passariam até ao Messias, o príncipe. Se contarmos 483 anos a partir de 457 a.C., chegamos ao ano 27 depois de Cristo, exatamente quando Jesus iniciou seu ministério público aos 30 anos de idade. Esta precisão matemática é assombrosa. Daniel, escrevendo mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo, predisse o ano exato quando o Messias apareceria publicamente. Nenhuma coincidência ou cálculo humano poderia alcançar tal precisão através de tantos séculos. Mas a profecia não parou aí. Gabriel também revelou que depois das 62 semanas, será tirado o Messias, mas não para si mesmo. Esta predição do sacrifício de Cristo foi cumprida quando Jesus foi crucificado aproximadamente 3 anos e meio após iniciar seu ministério. Aqui encontramos um dos aspectos mais intrigantes desta profecia. Após a morte do Messias, o relógio profético parou. A 70ª semana, os últimos 7 anos, não se cumpriu imediatamente. Em vez disso, um período não especificado se inseriu entre a 69ª e 70ª semanas. Este intervalo, que os teólogos chamam de Era da Igreja ou parênteses profético, tem durado quase 2000 anos. Durante este tempo, o Evangelho tem sido pregado a todas as nações, a Igreja tem sido edificada, e Deus tem chamado um povo dentre os gentios para seu nome. Mas a 70ª semana ainda virá. Quando isso acontecer, marcará o início do período mais tumultuoso da história humana. Gabriel explicou que durante esta semana final, o príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade deste período quebrará a aliança e causará desolação. Este príncipe que há de vir é identificado por muitos estudiosos como o Anticristo, o último ditador mundial que surgirá nos últimos dias. Sua quebra da aliança na metade dos 7 anos marcará o início da grande tribulação, um período de sofrimento sem precedentes que culminará na segunda vinda de Cristo.
O aspecto mais perturbador desta profecia é que todos os preliminares para seu cumprimento final estão agora em vigor. Israel retornou à sua terra após quase 2000 anos de dispersão. Jerusalém está novamente sob controle judaico. O cenário mundial está preparado para a emergência de um líder global. As condições nunca estiveram mais alinhadas para o início da 70ª semana. Quando esta semana final começar, será impossível ignorar. Os eventos serão tão dramáticos e as mudanças tão rápidas que toda pessoa na Terra saberá que algo monumentalmente significativo está acontecendo. A cronologia divina das 70 semanas, pausada por quase 2 milênios, finalmente se completará, e com ela chegará o fim da era presente. Segunda profecia: o surgimento do último ditador mundial. A segunda profecia não cumprida de Daniel é talvez a mais aterrorizante de todas as revelações bíblicas sobre o futuro. No 7º capítulo de Daniel, o profeta viu uma visão que o deixou profundamente perturbado por dias. Ele testemunhou o surgimento do último e mais perigoso líder que o mundo já conhecerá, uma figura tão sinistra que a própria descrição bíblica é suficiente para causar arrepios. A visão começou com Daniel observando 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Desta tempestade emergiram 4 bestas gigantescas, cada uma representando um império mundial. A primeira era como leão com asas de águia, Babilônia. A segunda se parecia com urso com 3 costelas na boca, Medo-Pérsia. A terceira era como leopardo com 4 asas e 4 cabeças, Grécia. Mas foi a quarta besta que causou verdadeiro terror em Daniel. Esta quarta besta era diferente de todas as outras, terrível, espantosa e sobremaneira forte. Tinha dentes grandes de ferro que devoravam e despedaçavam, e pisava aos pés o que sobrava. Esta besta representava Roma, mas também algo muito maior: o sistema político final que dominará o mundo nos últimos dias. Daniel notou que esta besta terrível tinha 10 chifres, representando 10 reis ou reinos. Mas então algo extraordinário aconteceu. Enquanto contemplava os chifres, viu outro chifre pequeno que subiu entre eles, arrancando 3 dos primeiros chifres pela raiz. Este chifre pequeno tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Este chifre pequeno não é meramente outro líder político. É a representação profética do Anticristo, o último ditador mundial que se levantará nos últimos dias. Suas características, conforme descritas por Daniel, revelam um indivíduo de poder e maldade sem precedentes na história humana. O profeta observou que este líder se levantaria do último império mundial, sugerindo que suas raízes estarão conectadas ao território ou sistema do antigo Império Romano. Ele ganhará poder derrubando 3 outros líderes, demonstrando sua natureza implacável e habilidade política astuta. Não chegará ao poder através de processos democráticos normais, mas através de intriga, engano, quando necessário, força bruta. Uma das características mais alarmantes deste líder futuro é sua eloquência. Daniel observou que ele tinha uma boca que falava grandes coisas. O Anticristo será um orador excepcional, capaz de persuadir multidões e convencer nações inteiras a segui-lo. Sua retórica será tão convincente que mesmo pessoas inteligentes e instruídas serão enganadas por suas palavras sedutoras. Mas por trás desta fachada carismática há uma realidade sinistra. Daniel viu que este líder falará palavras contra o Altíssimo. Ele não será meramente indiferente à religião. Será ativamente hostil a Deus e a tudo que é sagrado. Blasfemará abertamente contra o Criador e encorajará outros a fazer o mesmo. A profecia também revela que o Anticristo destruirá os santos do Altíssimo. Esta não será uma perseguição casual ou esporádica, mas uma campanha sistemática e implacável contra todos os que se recusarem a adorá-lo. Tecnologias modernas de vigilância e controle tornarão esta perseguição mais eficaz que qualquer coisa vista na história. Daniel também viu que este líder cuidará em mudar os tempos e a lei. Isto sugere uma reorganização fundamental da sociedade, incluindo possivelmente novos sistemas de calendário, mudanças nas leis morais básicas, e uma redefinição completa dos valores sociais. O que a humanidade considerou certo e errado por milênios será virado de cabeça para baixo.
O aspecto temporal desta perseguição é específico. Durará um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Este período corresponde à segunda metade da 70ª semana de Daniel, quando o Anticristo quebrará sua aliança de paz e revelará sua verdadeira natureza diabólica. O que torna esta profecia particularmente relevante para nossos dias é que as condições para o surgimento deste líder nunca estiveram mais maduras. O mundo está clamando por liderança unificada. Crises globais como pandemias, mudanças climáticas, instabilidade econômica e conflitos internacionais criam o cenário perfeito para alguém que promete soluções abrangentes. Organizações internacionais já existem que poderiam facilmente ser expandidas para formar o governo mundial que o Anticristo controlará. Tecnologias de comunicação permitem que uma pessoa fale simultaneamente para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sistemas de vigilância digital possibilitam monitoramento e controle populacional em níveis que ditadores do passado apenas sonhavam. Talvez mais alarmante seja a crescente aceitação de autoridade centralizada. Gerações que cresceram valorizando liberdade individual agora pedem cada vez mais intervenção governamental em suas vidas. A pandemia mostrou quão rapidamente populações inteiras aceitarão restrições severas quando apresentadas como necessárias para o bem comum. O livro do Apocalipse expande significativamente a descrição de Daniel sobre o Anticristo. João viu uma besta subindo do mar que recebia poder diretamente de Satanás. Esta besta realizaria sinais e maravilhas enganosos, unificaria o mundo sob um sistema econômico único, e forçaria todos a receber uma marca para comprar e vender. A convergência de tecnologia moderna com profecia antiga é impressionante. Sistemas de pagamento digital já estão eliminando dinheiro físico. Identificação biométrica torna possível rastrear cada transação de cada pessoa. Inteligência artificial pode monitorar comunicações e prever comportamentos. Todas as ferramentas necessárias para o controle total que o Anticristo exercerá já existem e estão sendo implementadas. Quando este líder finalmente emergir, muitos o receberão como a resposta para os problemas mundiais. Ele prometerá paz, prosperidade e unidade global. Por um tempo, parecerá cumprir essas promessas. Mas aqueles que conhecem as profecias de Daniel reconhecerão os sinais e não serão enganados por sua retórica sedutora. A pergunta que cada pessoa deve fazer é: estou preparado para resistir a um líder que terá todo o carisma, poder e recursos do mundo à sua disposição? Quando a pressão para conformar-se for esmagadora e as consequências da resistência forem severas, minha fé será forte o suficiente para permanecer fiel a Deus? Terceira profecia: o estabelecimento do Império Mundial Final. A terceira profecia não cumprida de Daniel revela a formação do último sistema político que governará a Terra antes da segunda vinda de Cristo. Esta revelação veio através de um sonho extraordinário que perturbou profundamente o rei Nabucodonosor, estabelecendo um padrão profético que se estende desde os dias de Daniel até o fim da história humana. O rei mais poderoso de sua época despertou uma manhã com o coração acelerado e suor frio. Ele havia tido um sonho tão vivido e aterrorizante que não conseguia tirá-lo da mente, mas ironicamente, não conseguia se lembrar dos detalhes. Sabia apenas que havia visto algo de importância cósmica, algo que afetaria não apenas seu reino, mas toda a humanidade. Desesperado por respostas, Nabucodonosor convocou todos os sábios de Babilônia, magos, encantadores, astrólogos e caldeus. Mas sua exigência foi sem precedentes. Eles não apenas deveriam interpretar o sonho, mas primeiro deveriam dizer-lhe qual havia sido o sonho. Quando falharam, o rei ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Foi então que Daniel pediu tempo ao rei e buscou a Deus em oração desesperada junto com seus 3 amigos. Durante a noite, Deus revelou tanto o sonho quanto sua interpretação ao jovem profeta hebreu. Daniel despertou sabendo exatamente o que o rei havia visto e o que significava para o futuro da humanidade. Na manhã seguinte, Daniel foi trazido perante o rei com confiança absoluta. Ele explicou que nenhum sábio humano poderia revelar tal mistério, mas que existe um Deus no céu que revela segredos. Então, com precisão impressionante, Daniel descreveu exatamente o que o rei havia visto em seu sonho.
Nabucodonosor havia visto uma estátua imensa e imponente, de esplendor extraordinário e aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e braços de prata, o ventre e coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés de ferro misturado com barro. Cada metal representava um império mundial sucessivo, diminuindo em valor mas aumentando em dureza à medida que descia pela estátua. A interpretação que Daniel forneceu foi profética e histórica. A cabeça de ouro representava o próprio reino de Nabucodonosor, Babilônia, o primeiro império mundial verdadeiramente universal. A prata simbolizava o Império Médio-Persa que conquistaria a Babilônia. O bronze representava o Império Grego sob Alexandre, o Grande, que superaria a Pérsia. O ferro simbolizava Roma, que esmagaria e dominaria todos os impérios anteriores. Mas foram os pés da estátua que revelaram as condições do mundo nos últimos dias. Daniel explicou que o ferro misturado com barro representaria um reino em parte forte e em parte frágil. Esta mistura instável retrata perfeitamente o mundo moderno, onde vemos uma combinação estranha de força governamental e fragilidade democrática. O ferro simboliza ditadura, controle autoritário e poder militar. O barro representa democracia, vontade popular e instabilidade política. No mundo atual, vemos exatamente esta combinação paradoxal. Nações possuem poder militar devastador, mas são internamente divididas e politicamente frágeis. Governos exercem controle sem precedentes sobre seus cidadãos, mas são constantemente ameaçados por revoluções populares. Daniel explicou que assim como ferro e barro não se misturam naturalmente, este reino final seria caracterizado por alianças instáveis e unidade forçada. Vemos isto hoje em organizações como as Nações Unidas, União Europeia, e outras alianças internacionais que lutam para manter coesão entre membros com interesses divergentes. A profecia também menciona especificamente que estes reinos se misturarão mediante casamentos, sugerindo alianças políticas através de relações familiares ou diplomáticas. No mundo moderno, vemos constantemente líderes mundiais formando alianças temporárias baseadas em conveniência política até que valores compartilhados duradouros. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que os 10 dedos dos pés representam 10 reinos ou líderes que governarão o mundo imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Esta interpretação se alinha com outras profecias de Daniel que mencionam 10 chifres e 10 reis. Se correto, então devemos procurar por uma confederação de 10 poderes mundiais que emergirá nos últimos dias. Alguns apontam para organizações existentes como possíveis precursores desta confederação final. O grupo dos 20 principais economias mundiais, as 10 regiões do Clube de Roma, ou mesmo divisões continentais futuras poderiam servir como estruturas organizacionais para o governo mundial final. Outros interpretam o ferro misturado com barro como representando a tentativa moderna de combinar sistemas governamentais fundamentalmente incompatíveis. Capitalismo e socialismo, democracia e autocracia, nacionalismo e globalismo. Todas estas tensões criam instabilidade que caracteriza o mundo moderno. Independente da interpretação específica dos detalhes, uma verdade permanece clara. Estamos vivendo na era dos pés de ferro e barro. A fragilidade das instituições modernas, a polarização política crescente e a instabilidade social global todos apontam para o cumprimento desta profecia antiga. Mas o aspecto mais dramático da visão de Nabucodonosor não foi a estátua em si, mas o que aconteceu com ela. Daniel viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos que atingiu a estátua nos pés, causando o colapso de todo o sistema. Esta pedra então cresceu até se tornar uma grande montanha que encheu toda a terra. Esta pedra representa o reino de Cristo que destruirá todos os sistemas políticos humanos e estabelecerá um governo eterno e justo. Daniel explicou: mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. A segunda vinda de Cristo não será um evento espiritual invisível, mas uma intervenção política e militar literal que terminará com todos os governos humanos. Quando Cristo retornar, ele esmagará o sistema mundial final representado pelos pés da estátua e estabelecerá seu reino milenar na terra.
O timing desta intervenção divina é crucial. Ela ocorrerá nos dias desses reis, durante o período representado pelos pés de ferro e barro. Isto significa que quando virmos o sistema mundial final se formar, saberemos que a segunda vinda de Cristo está próxima. As implicações desta profecia para nossos dias são monumentais. Se realmente estamos na era dos pés da estátua, então estamos vivendo nos últimos dias antes da intervenção divina final. Cada crise política, cada aliança internacional instável, cada tentativa de governo mundial nos aproxima do momento quando a pedra cortada sem mãos esmagará todo o sistema. Esta não é uma perspectiva distante ou teórica. É uma realidade iminente que deve afetar como vivemos hoje. Se os impérios humanos estão destinados ao colapso iminente, então nossas esperanças e investimentos devem estar no reino eterno que está por vir. Quarta profecia: a aliança enganosa dos últimos dias. A quarta profecia não cumprida de Daniel revela um dos aspectos mais insidiosos dos últimos dias. Uma aliança de paz que será, na verdade, uma armadilha mortal. Esta profecia, encontrada no 9º capítulo de Daniel, descreve um tratado que mudará o curso da história e marcará o início oficial da contagem regressiva final para o fim dos tempos. Daniel recebeu esta revelação durante um período de intensa oração e jejum. Ele havia estado buscando a Deus por 3 semanas, afligindo sua alma e suplicando entendimento sobre o futuro de seu povo. Foi durante este período de consagração que o anjo Gabriel apareceu com uma das revelações mais específicas e cronologicamente precisas de toda a profecia bíblica. Gabriel explicou a Daniel que ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. Esta não é uma aliança qualquer, mas um tratado de importância mundial que será confirmado por 1 semana profética, 7 anos literais. O pronome ele refere-se ao príncipe que há de vir, uma figura que muitos estudiosos identificam como o Anticristo. O que torna esta profecia particularmente intrigante é a palavra confirmará. No hebraico original, esta palavra sugere fortalecer ou dar vigor a algo que já existe. Isto indica que o Anticristo não criará esta aliança do nada, mas fortalecerá ou expandirá um acordo já existente. Possivelmente, ele pegará negociações de paz em andamento e as transformará em um tratado abrangente que parecerá resolver conflitos de longa data. A natureza desta aliança tem sido objeto de muito debate entre estudantes de profecia. Muitos acreditam que será um tratado de paz no Oriente Médio, possivelmente garantindo segurança para Israel em troca de concessões territoriais ou religiosas. Outros sugerem que será um acordo mais amplo envolvendo múltiplas nações e questões globais. O que sabemos com certeza é que esta aliança será com muitos, indicando seu escopo internacional. Não será um acordo bilateral entre 2 nações, mas um tratado multilateral envolvendo numerosos países e organizações. Sua assinatura será um evento de significado mundial que capturará a atenção global. No mundo atual, vemos esforços constantes para estabelecer paz duradoura no Oriente Médio. Os acordos de Abraão recentes trouxeram normalização diplomática entre Israel e várias nações árabes. Líderes mundiais continuam pressionando por uma solução abrangente para o conflito israelo-palestino. Organizações internacionais trabalham incansavelmente para mediar disputas regionais. Todos estes esforços podem estar preparando o terreno para a aliança profetizada por Daniel. Quando o momento certo chegar, um líder carismático emergirá com a capacidade aparente de alcançar o que gerações de diplomatas falharam em conseguir. Ele trará paz onde houve conflito, segurança onde houve medo, e esperança onde houve desespero. A assinatura desta aliança marcará o início oficial da 70ª semana de Daniel. Será um marco cronológico tão claro que aqueles familiarizados com profecia bíblica saberão exatamente onde estão na linha do tempo dos últimos dias. A partir deste ponto, os eventos se desenrolarão com precisão profética. Durante os primeiros 3 anos e meio desta aliança, o mundo experimentará um período de paz relativa. Conflitos de longa data parecerão resolvidos. A economia global pode prosperar. Avanços tecnológicos e científicos podem acelerar. Muitos concluirão que a humanidade finalmente aprendeu a viver em harmonia. Mas esta paz será uma ilusão cuidadosamente orquestrada. Por trás das cenas,
O líder que confirmou a aliança estará consolidando o poder, eliminando oposição e preparando-se para a revelação de sua verdadeira natureza. Ele usará este período de aparente tranquilidade para estabelecer as estruturas necessárias para controle mundial total. Um aspecto particularmente significativo desta aliança é sua conexão com Israel, possivelmente, a reconstrução do templo em Jerusalém. A profecia de Daniel menciona que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto implica que um sistema de sacrifícios estará funcionando, o que requer um templo operacional. Atualmente, organizações judaicas em Israel estão ativamente se preparando para a reconstrução do terceiro templo. O Instituto do Templo em Jerusalém recriou todos os utensílios necessários para o culto do templo. Sacerdotes foram treinados nos rituais apropriados. Plantas arquitetônicas foram desenvolvidas. Materiais de construção foram reunidos. Tudo está pronto. Falta apenas a oportunidade política e o local apropriado. A aliança dos últimos dias pode incluir provisões que permitam aos judeus reconstruir seu templo no Monte do Templo em Jerusalém. Isto seria um desenvolvimento de importância profética monumental, já que o templo seria necessário para o cumprimento de várias outras profecias dos últimos dias. No entanto, a natureza enganosa desta aliança se tornará clara na sua metade. Daniel profetizou que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Este será o momento quando o líder mundial revelará sua verdadeira identidade e intenções. A quebra desta aliança não será um ato impulsivo ou acidental. Será uma traição calculada e deliberada que demonstrará a natureza fundamentalmente enganosa do caráter do Anticristo. Aqueles que confiaram nele descobrirão que fizeram um pacto com o diabo literal. Esta traição marcará o início do período mais escuro da história humana. A segunda metade da 70ª semana de Daniel é descrita nas Escrituras como um tempo de tribulação sem precedentes. Jesus disse que seria um período de sofrimento tão intenso que, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. A lição sobressalente desta profecia é a importância do discernimento espiritual. Quando esta aliança for confirmada, muitos a celebrarão como o maior avanço diplomático da história. Líderes mundiais a elogiarão, a mídia a promoverá, e populações inteiras a apoiarão. Apenas aqueles com entendimento profético reconhecerão sua verdadeira natureza sinistra. Esta profecia também destaca a importância de não colocar confiança final em soluções humanas para problemas espirituais. Por mais impressionante que esta aliança possa parecer, ela será fundamentada em engano e destinada ao fracasso. Apenas a segunda vinda de Cristo trará paz verdadeira e duradoura para o mundo. Para aqueles vivendo quando esta aliança for confirmada, será um teste supremo de fé e discernimento. A pressão para apoiá-la será imensa. Opor-se a ela parecerá ser contra a paz e o progresso. Mas aqueles que conhecem as profecias de Daniel saberão que esta paz aparente é apenas o prelúdio para a tempestade final. Quinta profecia: a profanação final do lugar santíssimo. A quinta profecia não cumprida de Daniel é talvez a mais específica e dramaticamente perturbadora de todas as revelações bíblicas sobre os últimos dias. Conhecida como a abominação da desolação, este evento marcará o ponto de virada definitivo na história humana, quando a máscara do engano será finalmente removida e a verdadeira natureza satânica da liderança mundial será revelada. Esta profecia é única porque foi endossada e elaborada pelo próprio Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, Jesus especificamente mencionou esta predição de Daniel, dizendo: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A referência de Cristo a esta profecia confirma várias verdades cruciais. Primeiro, que o cumprimento principal desta predição ainda estava no futuro, mesmo durante o ministério terreno de Jesus. Segundo, que seria um evento tão dramático e reconhecível que serviria como um sinal inequívoco para aqueles vivendo nos últimos dias. Terceiro, que seria um momento de perigo tão extremo que fuga imediata seria a única resposta apropriada.
Para entender completamente esta profecia, devemos examinar seu contexto histórico. No segundo século a.C., um governante seleucida chamado Antíoco Epifânio cometeu um ato que serviu como um tipo ou sombra profética da abominação final por vir. Em dezembro de 167 a.C., ele invadiu Jerusalém, entrou no templo judaico, e cometeu atos de profanação deliberada. Antíoco erigiu uma estátua de Zeus olímpico no lugar santíssimo, sacrificou um porco no altar sagrado, e forçou os judeus a participar de rituais pagãos sob pena de morte. Para o povo judeu, este foi o ato mais blasfemo imaginável, a profanação do lugar mais sagrado na terra pela introdução de idolatria abominável. Este evento histórico forneceu um modelo do que acontecerá nos últimos dias, mas em uma escala muito maior e com consequências muito mais devastadoras. O anticristo futuro repetirá e amplificará os atos de Antíoco, cometendo uma abominação que ultrapassará tudo que a história já testemunhou. Daniel revelou que este evento ocorrerá na metade da semana, 3 anos e meio após o início da 70ª semana profética. Isto significa que acontecerá exatamente no ponto médio da aliança de 7 anos que o anticristo confirmará com muitos. Será o momento quando ele revelará sua verdadeira natureza e abandonará toda pretensão de ser um pacificador benevolente. A profecia indica que vários eventos ocorrerão simultaneamente durante esta abominação. Primeiro, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto significa que ele interromperá forçadamente o sistema de adoração judaico que estará funcionando no templo reconstruído. Os sacrifícios diários que terão sido restaurados serão abruptamente terminados. Segundo, ele colocará a abominação da desolação no lugar santo. O livro do Apocalipse fornece detalhes adicionais sobre isto, revelando que o anticristo estabelecerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá que seja adorada. Esta imagem será animada sobrenaturalmente pelo poder satânico e até mesmo falará, ordenando que todos se curvem diante dela. Terceiro, o próprio anticristo entrará no lugar santíssimo e se declarará Deus. Paulo elabora sobre isto em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, escrevendo que o homem do pecado se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este ato de suprema blasfêmia será o ponto culminante da rebelião humana contra Deus. Por milênios, Satanás tem desejado ser adorado como Deus. Através do anticristo, ele finalmente alcançará seu objetivo de longa data, pelo menos temporariamente. Mas esta vitória aparente será também o início de sua derrota final. Para que esta profecia se cumpra, várias condições devem estar em vigor. Mais obviamente, deve haver um templo judaico funcionando em Jerusalém. Isto significa que o terceiro templo deve ser reconstruído no Monte do Templo, possivelmente como parte das negociações de paz que caracterizarão o início da 70ª semana. Atualmente, esta possibilidade está mais próxima da realidade do que em qualquer momento nos últimos 2000 anos. Organizações judaicas em Israel têm trabalhado meticulosamente para se preparar para a reconstrução do templo. Todos os utensílios necessários foram criados de acordo com especificações bíblicas precisas. Sacerdotes levíticos foram identificados e treinados. Materiais de construção apropriados foram reunidos. Mais significativamente, mudanças na política israelense têm tornado esta possibilidade mais plausível. Movimentos religiosos judaicos que antes eram marginais agora têm influência política considerável. Discussões sobre permitir oração judaica no Monte do Templo, que antes eram impensáveis, agora ocorrem regularmente no Knesset israelense. A segunda condição necessária é a presença de um líder mundial com autoridade suficiente para entrar no lugar santíssimo e fazer tal declaração blasfema. Este será o anticristo no auge de seu poder, após ter consolidado o controle sobre o sistema político mundial. Sua autoridade será tão absoluta que ninguém será capaz de resistir fisicamente a seus atos de profanação. A terceira condição é um sistema tecnológico capaz de forçar a adoração global. O livro do Apocalipse revela que aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta serão mortos, e que ninguém poderá comprar ou vender sem receber a marca da besta. Tecnologias modernas de vigilância,
Comunicação e controle financeiro tornam isto possível pela primeira vez na história. Quando a abominação da desolação ocorrer, será um sinal inequívoco de que a grande tribulação começou. Jesus advertiu especificamente que aqueles na Judéia deveriam fugir imediatamente para os montes. Não haveria tempo para reunir pertences ou fazer preparativos. A fuga deveria ser instantânea e total. Este período que se seguirá será caracterizado por perseguição intensa dos judeus e de todos os que se recusarem a adorar o Anticristo. Daniel profetizou que seria um tempo de angústia, qual nunca houve. Jesus disse que seria um período de tribulação tão grande que nunca houve nem haverá nada igual. Durante este tempo, o Anticristo tentará exterminar completamente o povo judeu. Será uma tentativa final de Satanás de frustrar os planos de Deus, destruindo a nação através da qual o Messias retornará. Mas as Escrituras prometem que um remanescente será preservado, possivelmente no deserto onde Deus o sustentará miraculosamente. A duração desta perseguição intensa será exatamente 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo. Este período também é descrito como 42 meses ou 1260 dias, confirmando sua duração precisa. No final deste período, Cristo retornará para derrotar o Anticristo e estabelecer seu reino. A abominação da desolação serve como uma advertência solene para a nossa geração. Se as condições para seu cumprimento estão se alinhando, então devemos estar espiritualmente preparados para os dias difíceis que virão. Aqueles que conhecem esta profecia não serão pegos de surpresa quando ela se cumprir, mas estarão prontos para responder apropriadamente. Esta profecia também destaca a importância da fidelidade a Deus mesmo diante da perseguição extrema. Quando adorar o Anticristo parecer ser a única maneira de sobreviver, aqueles que conhecem a verdade devem estar dispostos a pagar o preço final por sua fé. A recompensa eterna superará infinitamente qualquer sofrimento temporal. Sexta profecia: o reino eterno que jamais será destruído. A sexta e final profecia não cumprida de Daniel é também a mais gloriosa e esperançosa de todas as revelações bíblicas sobre o futuro. Após todos os horrores dos últimos dias, após a ascensão e queda do Anticristo, após a grande tribulação e os julgamentos divinos, virá o estabelecimento do reino eterno de Deus na terra, um reino que jamais será destruído e que durará para sempre. Esta profecia representa o clímax de todas as revelações proféticas de Daniel. Enquanto as 5 profecias anteriores descrevem eventos que causarão angústia e tribulação, esta sexta profecia revela o resultado final glorioso de toda a história humana. É a luz no fim do túnel, a esperança que sustenta os fiéis através dos tempos difíceis, e a garantia de que o bem triunfará definitivamente sobre o mal. A primeira menção desta profecia aparece na interpretação de Daniel do sonho de Nabucodonosor sobre a grande estátua. Após descrever os 4 impérios mundiais representados pelos diferentes metais, Daniel revelou o destino final de todos os sistemas políticos humanos. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Esta promessa é absolutamente revolucionária. Por toda a história humana, impérios têm surgido e caído. Babilônia, que parecia invencível, foi conquistada pela Pérsia. A Pérsia, com toda sua grandeza, caiu diante de Alexandre, o Grande. O império de Alexandre foi dividido após sua morte. Roma, que dominou o mundo por séculos, eventualmente se fragmentou e desapareceu. Cada reino humano, não importa quão poderoso, tem sido temporário. Mas o reino que Deus estabelecerá será fundamentalmente diferente. Não será construído sobre poder militar, riqueza econômica ou astúcia política. Será estabelecido sobre justiça perfeita, amor incondicional e verdade absoluta. Seu fundamento será tão sólido que nenhuma força no universo poderá abalá-lo. O governante deste reino eterno é descrito em uma das visões mais majestosas de Daniel. No 7º capítulo, o profeta viu um como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu e sendo apresentado ao Ancião de Dias. A este foram dados o domínio, e a glória, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno,
que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esta figura é claramente Jesus Cristo, que frequentemente se referiu a si mesmo como o Filho do Homem. A visão de Daniel predisse sua segunda vinda e coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo retornar, não virá como o servo sofredor de sua primeira vinda, mas como o Rei conquistador que estabelecerá seu reino sobre toda a terra. A transição do sistema mundial atual para o reino de Cristo será dramática e abrupta. Daniel viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos que atingiu a estátua representando os impérios humanos. Esta pedra então se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Esta não será uma transição gradual ou negociada. Será uma intervenção divina direta que terminará instantaneamente com todos os governos humanos. O livro do Apocalipse fornece detalhes adicionais sobre como esta transição ocorrerá. Cristo retornará com os exércitos do céu na Batalha do Armagedon, onde derrotará completamente o Anticristo e seus aliados. Satanás será preso por 1000 anos, e Cristo assumirá controle direto de todos os governos terrestres. Durante este reino milenar, a Terra experimentará condições que não foram vistas desde antes da queda do homem no Jardim do Éden. A natureza será restaurada ao seu estado original. Isaías profetizou: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Não haverá mais guerras durante o reino de Cristo. As nações converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Orçamentos militares serão redirecionados para projetos construtivos. Soldados se tornarão agricultores. Armas serão transformadas em ferramentas. A longevidade humana retornará aos padrões pré-diluvianos. Isaías disse que não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Doenças serão praticamente eliminadas. O sofrimento físico que tem atormentado a humanidade por milênios será grandemente reduzido. A produtividade agrícola aumentará dramaticamente. Amós profetizou que os dias vêm, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao segador, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. Desertos florescerão como jardins. Fome será eliminada. A terra produzirá abundantemente para sustentar sua população. Jerusalém se tornará a capital mundial. Miqueias predisse que muitas nações irão, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Delegações de todas as nações subirão anualmente para adorar o Rei dos Reis. A justiça será administrada perfeitamente. Não haverá mais corrupção, suborno, ou perversão da lei. Cristo julgará com justiça perfeita, conhecendo os pensamentos e motivações de todos. Isaías disse que com justiça julgará os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. O conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. A educação será baseada na verdade divina rater que em filosofias humanas falhas. As artes e ciências florescerão sob a direção divina. A criatividade humana será canalizada para propósitos construtivos e glorificadores de Deus. Mas talvez o aspecto mais maravilhoso do reino milenar será a presença literal de Cristo na terra. Ele não governará de uma distância celestial, mas estará fisicamente presente, acessível a seu povo. Ezequiel profetizou sobre um templo glorioso onde a glória de Deus habitará visivelmente. Os santos ressurretos governarão com Cristo durante este período. Paulo escreveu que os santos hão de julgar o mundo. Aqueles que sofreram por sua fé durante a era da Igreja serão recompensados com posições de autoridade no reino. Os mártires da tribulação receberão honras especiais. No entanto, mesmo este reino glorioso de 1000 anos não representa o estado final eterno. Apocalipse 20 revela que no final do milênio, Satanás será solto brevemente para uma última rebelião. Surpreendentemente, muitos dos que nasceram durante o reino milenar se juntarão a esta revolta, demonstrando a persistência da natureza pecaminosa humana mesmo em condições perfeitas.
Esta rebelião final será rapidamente esmagada, e Satanás será lançado no lago de fogo para sempre. Então ocorrerá o julgamento do grande trono branco, onde todos os mortos ímpios serão ressuscitados, julgados e condenados ao lago de fogo. Após estes eventos finais, Deus criará novos céus e nova terra. A nova Jerusalém descerá do céu, e Deus habitará eternamente com seu povo. João viu uma cidade de beleza indescritível, com ruas de ouro, portas de pérolas, e muros de pedras preciosas. Nesta cidade eterna, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O rio da vida fluirá do trono de Deus, e a árvore da vida produzirá 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Esta é a esperança gloriosa que sustenta o povo de Deus através de todas as tribulações dos últimos dias. Não importa quão dark as circunstâncias se tornem, não importa quão intensas sejam as perseguições, sabemos que o final da história já foi escrito. Cristo vencerá, seu reino será estabelecido, e seu povo reinará com ele para sempre. Esta profecia também fornece perspectiva eterna sobre os eventos atuais. Quando vemos sinais das outras 5 profecias de Daniel se cumprindo, podemos ter certeza de que esta 6ª profecia também se cumprirá. Cada desenvolvimento que nos aproxima dos últimos dias nos aproxima também do reino glorioso. Para aqueles que não conhecem Cristo, esta profecia serve como um convite urgente. O reino que está vindo será exclusivo para aqueles que se tornaram cidadãos através da fé em Jesus Cristo. Não haverá entrada baseada em méritos, obras ou status terreno. Apenas aqueles que nasceram de novo através da fé entrarão neste reino eterno. Para os crentes, esta profecia oferece esperança inabalável e motivação para a perseverança. Não importa quais dificuldades possam vir, sabemos que nossa vitória final está garantida. Somos mais que vencedores através daquele que nos amou. O melhor ainda está por vir. Conclusão: preparando-se para o futuro profético. Ao contemplarmos essas 6 profecias extraordinárias de Daniel que ainda aguardam cumprimento, somos confrontados com a realidade impressionante de que podem se cumprir durante nossa própria vida. Nunca na história as condições estiveram tão alinhadas para a realização dessas predições antigas. Israel está de volta à sua terra, Jerusalém está sob controle judaico, tecnologias necessárias para controle mundial existem, e movimentos em direção a governo global aceleram constantemente. A precisão das profecias já cumpridas de Daniel nos dá confiança absoluta de que essas profecias restantes também se realizarão exatamente como predito. Cada evento que Daniel viu em visão por mais de 2.500 anos aconteceu precisamente como descrito. Esta fidelidade profética passada garante cumprimento futuro igualmente preciso. Estas revelações não foram dadas simplesmente para satisfazer curiosidade sobre o futuro. Foram fornecidas para nos preparar espiritualmente para os dias que virão. Conhecer o futuro deve transformar como vivemos no presente. Se realmente estamos nos aproximando do cumprimento dessas profecias, então nossas prioridades, relacionamentos e uso do tempo devem refletir essa realidade. A urgência de nossa situação não pode ser exagerada. Se a 70ª semana de Daniel está próxima, se o anticristo está para emergir, se a grande tribulação está no horizonte, então cada dia representa oportunidades preciosas para preparação espiritual e evangelismo. Não podemos desperdiçar o tempo que Deus nos deu. Para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, essas profecias servem como advertências urgentes da necessidade de salvação. O julgamento está vindo, mas a misericórdia ainda está disponível. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Para os crentes, essas profecias devem inspirar tanto sobriedade quanto esperança. Sobriedade porque dias difíceis estão à frente, mas esperança porque nossa vitória final está garantida. Cristo vencerá, seu reino será estabelecido, e participaremos de sua glória eterna. Que estas revelações proféticas nos motivem a viver com propósito eterno, testemunhar com urgência renovada, e aguardar com expectativa santa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei está voltando, o reino está vindo, e nossa redenção se aproxima.
Muito obrigado por acompanhar este estudo profundo sobre as 6 profecias impressionantes de Daniel que ainda estão por se cumprir. Esperamos sinceramente que estas revelações bíblicas tenham tocado seu coração e despertado uma nova paixão por compreender os tempos em que vivemos. Gostaríamos muito de conhecer suas reflexões e perspectivas sobre este conteúdo tão relevante para nossos dias. Por favor, deixe um comentário compartilhando como estas profecias impactaram sua visão sobre os eventos atuais e de que forma você planeja aplicar estas verdades proféticas em sua caminhada espiritual diária. Seus insights e experiências pessoais podem ser uma bênção e encorajamento para outros espectadores que também buscam entender os sinais dos tempos. Não esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar recebendo estudos bíblicos aprofundados que fortalecem a fé e ampliam nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Juntos, podemos nos preparar adequadamente para os dias gloriosos que estão por vir quando nosso Senhor Jesus Cristo estabelecer seu reino eterno na terra.